Naquela manhã de quinta-feira, na sala do advogado, a risada do meu irmão ecoou pelas paredes como um soco no estômago. Você ficou com o barraco velho, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu fiquei com o império. A empresa do pai vale 15 milhões. E você? Você ganhou uma casa caindo aos pedaços. Os outros parentes desviaram o olhar, constrangidos. Meu irmão não se importava. Ele nunca se importou. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era o que meu pai tinha realmente escondido dentro daquelas paredes antigas. Quando meu irmão descobrisse, seria tarde demais. Papai tinha jogado o jogo longo, e eu estava prestes a vencer. Meu pai morreu numa terça-feira de manhã, no começo de março. Ataque cardíaco, fulminante. Ele tinha 68 anos. Até aquele momento, eu acreditava que ele viveria para sempre. O velório aconteceu na Igreja Batista do Bairro Alto, em Curitiba, a mesma igreja onde ele tinha se casado com minha mãe 35 anos antes. Ela havia partido 6 anos atrás, e acho que uma parte dele morreu junto naquele dia. Cheguei cedo. A igreja cheirava a crisântemos e madeira envelhecida. Sentei no banco da frente sozinha, olhando para o caixão fechado coberto por flores brancas. Papai era um homem trabalhador, daqueles que construíram tudo do zero. Quando nasci, a gráfica que ele fundou já estava prosperando. Quando meu irmão chegou 3 anos depois, a empresa já movimentava milhões. Tiago chegou atrasado, como sempre. Entrou usando um terno que devia custar uns 10 mil reais. Não chorou. Cumprimentou todo mundo como se estivesse em um evento de networking. Fiquei observando enquanto ele trabalhava a sala, representando o filho enlutado enquanto checava o celular entre os pêsames. Esse era o Tiago, sempre encenando. Nunca fomos próximos. Crescendo, eu era a quieta, a que gostava de livros e de consertar coisas com as próprias mãos. Tiago era a estrela. Capitão do time de futebol da escola, o preferido, o orgulho do pai. Todo domingo no almoço, papai perguntava ao Tiago sobre números de vendas, reuniões com clientes, os próximos grandes contratos. Depois se virava para mim e perguntava: "E a casa? Como tá indo?" Como se minha vida fosse apenas um projeto paralelo. A leitura do testamento aconteceu 3 dias depois, no escritório de advocacia Mendes e Associados. A mesa de mogno era grande demais para apenas 4 pessoas. Eu, Tiago, o doutor Brandão, advogado da família, e a contadora do meu pai, Dona Silvia. Doutor Brandão pigarreou e começou a ler. A linguagem era formal, jurídica, fria. Então chegou a parte da distribuição dos bens. Ao meu filho Tiago deixo minha empresa, Gráfica Silva e Filhos, incluindo todos os ativos, contratos com clientes e operações avaliadas em aproximadamente 15 milhões de reais. Tiago se recostou na cadeira, sorrindo. Ele esperava por isso. Merecia, provavelmente pensava. A minha filha Daniela, o doutor Brandão continuou, e eu prendi a respiração. Deixo a casa da família, localizada na Rua das Acácias, número 217, bairro Jardim das Américas, Curitiba, Paraná. Silêncio. Então Tiago riu. Realmente riu alto. A casa velha? Só isso? Ele me olhou com uma mistura de pena e desprezo. Aquele lugar vale o quê? Uns 300 mil se você tiver sorte. Acho que agora está claro quem era o filho de verdade, né? Não respondi. Apenas sentei ali, sentindo a picada familiar de ser sempre o segundo lugar. Doutor Brandão pareceu desconfortável, mas não disse nada. Dona Silvia evitou meu olhar. Assinei os papéis em silêncio, apertei a mão do advogado e saí. Atrás de mim ouvi Tiago já ao telefone, contando para alguém sobre a herança, o império, o futuro dele. Dirigi até a casa velha naquela noite. Não tinha planejado, mas precisava estar em algum lugar que ainda guardasse pedaços do meu pai. A casa ficava no fim de uma rua tranquila, cercada por árvores que papai tinha plantado quando eu tinha 5 anos. Era uma construção de 2 andares, com varanda, construída nos anos 1970. A tinta estava descascando. As janelas precisavam de reparo. Dava para entender por que Tiago a chamou de barraco. Mas parada ali na entrada, lembrei das tardes de verão naquela varanda. Papai me ensinando a usar o nível, a ler a trena,
a consertar as coisas em vez de jogar fora. Entrei. O ar lá dentro estava parado. Tudo parecia exatamente como papai tinha deixado. Os óculos de leitura na mesinha lateral, palavras cruzadas pela metade, o cheiro de café ainda vagamente presente. Caminhei pelos cômodos devagar, tocando objetos familiares, relembrando uma infância que parecia distante e imediata ao mesmo tempo. O quarto dele ficava no andar de cima, no fim do corredor. Fiquei parada na porta por um longo tempo antes de entrar. A cama estava feita. Cantos militares do jeito que ele sempre fazia. Comecei a mexer nas coisas dele, sem saber exatamente o que procurava. Roupas para doar, papéis para organizar, algo que fizesse sentido do motivo de ele ter me dado tão pouco. Foi quando encontrei. Eu estava movendo a cômoda dele para limpar atrás quando ouvi o som. Um ruído oco, diferente do baque sólido de móvel contra a parede de alvenaria. Bati na parede. Oco. Bati meio metro à esquerda. Sólido. Voltei para o ponto oco. Meu coração disparou. Examinei os rodapés e encontrei uma seção que parecia ligeiramente diferente. A tinta mais nova. Removi com cuidado usando uma chave de fenda que estava na gaveta do criado mudo. Atrás havia um pequeno painel metálico com um teclado numérico. O tipo que você vê em cofres. Fiquei olhando por um minuto inteiro, a mente acelerada. Então tentei o único número que fazia sentido. A data de aniversário da minha mãe. 23/07/56. O painel clicou e abriu. Dentro havia um cofre à prova de fogo, pequeno o suficiente para caber na cavidade da parede. Dentro do cofre, 3 coisas. Um envelope lacrado com meu nome escrito à mão pelo meu pai, uma pasta cheia de documentos e uma pequena chave dourada com uma etiqueta que dizia Banco Safra, Caixa 217. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. A carta estava escrita no papel timbrado pessoal do papai, datada de 2 meses antes de ele morrer. Daniela, começava, se você está lendo isso, eu já se fui e você encontrou o que eu precisava que você encontrasse. Desculpe pela confusão na leitura do testamento. Desculpe se o Tiago fez você se sentir pequena, mas preciso que você entenda uma coisa. Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre conhecer meus filhos. Ele explicava que tinha observado nós dois a vida inteira. Viu a ambição do Tiago, o carisma, o talento para negócios. Também viu a arrogância, a incapacidade de ouvir conselhos, a crença de que sucesso vinha de pose em vez de estratégia. Estou dando a empresa para o Tiago porque ele espera isso, papai escreveu. E eu preciso saber se ele consegue tocar sem mim, ou se estava apenas surfando na minha reputação. Então ele escreveu sobre mim. Você sempre foi diferente, Daniela. Nunca precisou dos holofotes. Aprendeu observando. Fazia perguntas. Consertava as coisas em vez de jogar fora. Me lembrava de mim mesmo na sua idade, antes do mundo me endurecer. A carta explicava que a casa era apenas a parte visível da minha herança. O presente de verdade estava no cofre do banco no centro. Venho guardando dinheiro para você desde que tinha 10 anos, ele escreveu. Ações, títulos, um fundo fiduciário. Tudo o que eu não queria que o Tiago soubesse, porque se soubesse, ia querer metade. Isso é seu. Você mereceu por ser a filha que nunca pediu nada. A carta terminava simplesmente. Me deixe orgulhoso. Com amor, pai. Sentei no chão do quarto dele e chorei pela primeira vez desde que ele tinha morrido. Na manhã seguinte, fui ao Banco Safra com a chave e a documentação da pasta. A gerente, uma mulher chamada Doutora Fernanda, me levou até o cofre. A caixa 217 era maior do que eu esperava. Dentro havia pastas organizadas por ano, cada uma contendo certificados de ações, extratos de títulos e registros de contas. Também havia pendrives com cópias digitais de tudo. Doutora Fernanda me ajudou a fazer o inventário em uma sala privada. Quando terminamos, ela me olhou com algo parecido com respeito e disse: seu pai era um homem muito sábio. O valor total da herança naquela caixa era de 12 milhões de reais. Liguei para o doutor Brandão do estacionamento do banco. O senhor sabia disso? Perguntei. Houve uma pausa.
Seu pai me contou há 6 meses, ele admitiu. Me fez prometer não dizer nada até você encontrar sozinha. Ele disse que se você não encontrasse, talvez o Tiago estivesse certo sobre você. E se encontrasse, provaria que você era a filha que ele sempre acreditou que fosse. Fiquei no carro por 1 hora, apenas processando tudo. Papai não tinha me esquecido. Ele confiava em mim. Tiago me ligou 2 semanas depois do enterro. Eu estava na casa repintando a varanda quando o telefone tocou. E aí, mana, ele disse, a voz cheia daquela condescendência familiar. Só queria te avisar que fechei meu primeiro contrato como CEO. 600 mil reais com uma rede hospitalar regional. Nada mal para a primeira semana, né? Parabéns, respondi sem emoção. Você sabe como é. Alguns de nós nasceram para isso. Uma pausa. E aí, como tá indo a reforma? Vai vender ou vai morar para sempre na sombra do pai? Não mordi a isca. Vou ficar com ela. Ele riu. Problema seu. Olha, tenho que desligar, jantar com cliente, você sabe como é. Ah não, espera, você não sabe. Desligou. Voltei a pintar. Não contei para ele sobre o dinheiro. Não contei para ninguém. Em vez disso, fiz o que papai tinha me ensinado. Observei. Escutei. E aprendi. Segui a Gráfica Silva e Filhos nas redes sociais. Conferi notícias do setor. Perguntei discretamente entre pessoas que conheciam o negócio. E aos poucos, um quadro emergiu. Tiago estava cometendo erros, grandes erros. No primeiro mês, ele demitiu 3 funcionários sêniores que trabalhavam com papai há mais de 15 anos. Chamou de peso morto. Esses 3 levaram seus relacionamentos com clientes para um concorrente. No segundo mês, Tiago investiu pesado em equipamento de impressão digital novo, sem fazer pesquisa de mercado. A máquina ficou parada porque ele tinha lido errado a demanda. No terceiro mês, a empresa perdeu 2 dos 5 maiores clientes. As ligações começaram por volta dessa época. Ô Dani, uma perguntinha rápida sobre os contatos antigos do pai. Você lembra do cara da rede de hospitais? Eu dava respostas vagas, inúteis. Depois as ligações mudaram de tom. Olha, eu podia usar uma ajuda com os maquinários. O pai nunca explicou direito o sistema dele. Eu dizia que não sabia nada sobre o negócio, o que era verdade. Papai nunca me ensinou esse lado. 6 meses depois, Tiago ligou às 11 da noite. Dava para ouvir o pânico na voz dele. Dani, preciso de um empréstimo, só curto prazo. 150 mil. A empresa está passando por uma transição e eu preciso cobrir a folha de pagamento enquanto uns boletos entram. Não tenho 150 mil, Tiago. Qual é, mana? Você pode pegar empréstimo usando a casa como garantia. Eu pago de volta com juros. Não. Você está falando sério agora? Sou seu irmão. O pai ia querer que você me ajudasse. Isso me deixou com raiva. Papai te deixou uma empresa de 15 milhões, me deixou uma casa. Se você não consegue tocar a empresa, o problema não é meu. Você é uma mau caráter, sabia? Sempre com inveja, sempre amarga. É por isso que o pai te deu a herança de verdade para mim. Desliguei. As ligações continuaram. 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois diariamente. Os valores que ele precisava iam crescendo. 200 mil, 300 mil, 500 mil. Cada vez a voz dele mais desesperada. Eu disse não todas as vezes. Observei de longe enquanto a Gráfica Silva e Filhos começava a ruir. Mais funcionários saíram. Clientes não renovaram contratos. Fóruns do setor começaram a falar sobre o declínio da empresa. Desde que o velho morreu, dizia um comentário, o lugar despencou. 9 meses depois que papai morreu, Tiago me ligou uma última vez. Não estava pedindo dinheiro. Eu vou perder a empresa, ele disse baixinho. Vou ter que pedir falência. Os credores vão tomar tudo. A casa, os carros, tudo. Não sei o que fazer. Você podia ter pedido ajuda antes, eu disse. Podia ter escutado as pessoas que sabiam mais que você. Podia ter tido humildade. É isso? Você está se gabando? Não, Tiago. Isso é eu te falando a verdade. Papai não te deu aquela empresa porque achava que você ia ter sucesso. Ele te deu para ver o que você faria com ela. Foi um teste. E você falhou. Silêncio. Depois. E você? O que ele te deu? Exatamente o que eu precisava. Desliguei pela última vez. 3 semanas depois, a Gráfica Silva e Filhos
Pediu falência. Tiago perdeu tudo. A empresa foi vendida em partes. O dinheiro foi para os credores. Meu irmão, o filho dourado, ficou apenas com dívidas e uma lição muito cara. Já faz 2 anos desde que papai morreu. A casa da Rua das Acácias está totalmente reformada agora. Pintei cada cômodo, consertei a varanda, troquei o telhado, restaurei o jardim que minha mãe costumava cuidar. Vale muito mais do que os 300 mil que Tiago estimou. Mas não vou vender. Aqui é minha casa. Usei parte da herança do papai com sabedoria. Investi em fundos como ele me ensinou. Paguei minhas dívidas. Comecei um pequeno negócio de marcenaria, fazendo móveis sob encomenda para clientes em todo o Paraná. Não é um império de 15 milhões, mas é meu, é sustentável. E eu amo o trabalho. Tiago e eu não conversamos. Soube por um primo que ele se mudou para São Paulo. Conseguiu emprego na área de vendas em outra empresa. E está lentamente se reconstruindo. Uma parte de mim sente pena dele. Outra parte acha que ele precisava cair. Talvez um dia a gente se reconcilie. Talvez não. De qualquer forma, estou em paz. Mês passado fui ao cemitério municipal, onde papai e mamãe estão enterrados lado a lado. Levei flores. As favoritas dela, rosas brancas. Sentei no banco perto das lápides e contei tudo para o papai. Contei que encontrei o cofre. Contei que entendi por que ele fez o que fez. Contei que o perdoei por todos os anos em que me senti invisível. O senhor estava me ensinando o tempo todo, não estava? Falei em voz alta. Não estava me ignorando, estava me preparando. O vento balançou as árvores. Em algum lugar perto, um bem-te-vi cantou. Fiquei ali por 1 hora, apenas sentindo que estava perto dele de novo. O presente de verdade do papai não foi o dinheiro, embora eu seja grata por ele. O presente de verdade foi me ensinar que valor não se mede pelo quanto você herda, mas pelo que você faz com o que recebe. Ele me ensinou paciência, me ensinou humildade, me ensinou que a pessoa mais barulhenta na sala nem sempre é a mais sábia. Tiago ganhou o que queria. Eu ganhei o que precisava, e no fim isso fez toda a diferença. Papai conhecia seus filhos melhor do que nós mesmos nos conhecíamos. Ele deu a cada um exatamente o que merecíamos, não em dinheiro, mas em lições. E finalmente entendo que a maior herança não é o que você recebe, é quem você se torna.